Bom dia, meus queridos alunos da disciplina Física dos Solos. Nós estamos aqui para fazer uma revisão do, do assunto deste semestre, né? Primeiro, nós falamos em densidade aparente. O que é densidade aparente? É a relação entre massa total dividido pelo volume total e é dado em grama por centímetro cúbico. Lembre-se, se a gente diz que um solo tem uma densidade de 1,4 gramas por centímetro cúbico, a gente está dizendo que esse solo tem uma densidade de 1,4 tonelada por metro cúbico, né? Por isso que a gente algumas vezes usamos assim, a densidade, calcula a massa total. Se fosse calcular a massa total, era igual, massa total é igual a densidade aparente vezes VT. Está lembrado do cálculo? Então a densidade de 1,4 tonelada vezes, por exemplo, um volume de uma área de 2.000 metros cúbicos, né? Vocês lembram que nós calculamos esse volume multiplicando a área pela profundidade, né? Então, se a gente multiplicar 1,4 vezes 2.000, vai dar 2.800 toneladas, 2.800 toneladas de solo por hectare, né? Então, é só dar uma dedução a partir da densidade aparente, né? Faça a regra, produto dos meios igual a produto dos extremos. Então fica massa total igual a densidade aparente vezes volume total. Densidade aparente, uso múltiplo da densidade aparente em gramas centímetro cúbico, que é 1,4 tonelada metro cúbico, e multiplico pelo volume do solo, né? Bom, o outro conceito foi densidade real. O que é densidade real? É a massa de sólidos dividido pelo volume de sólidos. Também é dada em gramas centímetro cúbico. Por exemplo, as nossas rochas, os nossos minerais se constituem na maioria de 60% do céu dos patos, então a nossa densidade real, ou densidade das partículas, como assim é conhecida, ela é da ordem de 2,65 gramas por centímetro cúbico, né? Então, a densidade aparente da densidade real, o que tem de diferente nelas é que a densidade real ela é calculada simplesmente em cima do sólido, da fração sólida do solo, esquecendo, deduzindo o volume de espaços vazios e de água que possa ter, né? Bom, a porosidade é dada pela fórmula 1 menos a relação densidade aparente sobre densidade real, multiplicado por 100. Né? Então lembre-se que quando a gente pega, se a gente tiver, por exemplo, um solo com a densidade de 1,4, né? Então a gente substituiria aqui 1 menos 1,4 dividido por quem? Pela densidade real, 2,65. Se você fizer esse cálculo aqui, 1,4 dividido por 2,65 1,4 dividido por 2,65, então seria igual a 0,52. Então seria 1 menos 0,52. E 1 menos 0,52 vai dar 0,48. E multiplicado por 100 vai dar 48% a porosidade do nosso solo. Lembre-se que a fórmula é porosidade é igual a 1 menos dA sobre dr vezes 100. dA é 1,4 e a densidade real ou densidade das partículas é 2,65. Então, 1 menos a relação 1,4, 2,65, que é 0,52, que dá 0,48 vezes 100, dá 48%. Muito bem. Aqui é o cálculo da porosidade. Lembre-se que depois nós calculamos a velocidade de infiltração básica, a VIB. Aí é ver o gráfico. O que é que tem o gráfico? A gente controlou o tempo de infiltração da água no solo. Para cada 5 centímetros cúbicos, a gente tinha uma lâmina d'água que, para cada 5 centímetros, para cada 5 minutos de tempo, nós teríamos uma lâmina de infiltração de água no solo. Então, aí, com mais 5 minutos, essa lâmina poderia ser a mesma, poderia baixar um pouco, ia baixando, baixando, baixando. Quando tivesse dado uns 30 minutos em diante, né, umas 6 medidas de 5 minutos, ela estabilizava em 3 milímetros por minuto.
né? Então isso aí é o que a gente chama de VIB, velocidade de infiltração básica. E é um parâmetro muito importante para a gente manejar a irrigação no solo, para que a gente não aplique mais água do que o solo tem capacidade de infiltrar. Aí nós vimos os conceitos de teor de água na base de massa, o ΔV, né, que é dado em centímetro cúbico de água que infiltra no solo. Aí depois nós falamos de capacidade de campo, que é a quantidade máxima de água que uma amostra de solo pode reter, depois de cessar a ação da gravidade. Isso é capacidade de campo. E o contrário é ponto de murcha permanente. A água vai diminuindo no solo, diminuindo através da absorção das plantas, ou seja, da evapotranspiração, até a planta não conseguir mais. Então, essa reserva d'água que ainda fica no solo e que a planta não consegue mais absorver, a gente refere-se ao ponto de murcha permanente que foi atingido no solo, o PMP, né? Aí mais na frente a gente falou de lâmina bruta de irrigação. A lâmina bruta de irrigação é igual à capacidade de campo menos o PMP dividido por 100 multiplicado pela densidade aparente vezes a profundidade vezes um F, que é um fator de eficiência, ou seja, a quantidade de água, o percentual de água disponível que a planta absorve. 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Né? Cada cultura tem uma característica própria em utilizar água disponível. Né? Então, essa lâmina bruta pode ser igual. Vamos imaginar, a gente fez um cálculo: 32% do teor de água na base de massa, menos 18% da PMP, dividido por 100, multiplicado por uma densidade de 1,2, vezes a profundidade. Né? Essa profundidade nós poderíamos considerar pequenas espessuras de 10 em 10 centímetros, como a gente fez no perfil, ou então poderíamos considerar, né, uma profundidade média, né, onde essas características, capacidade de campo, ponto de murcha permanente e densidade aparente seria o mesmo. Né? Então, se a gente considerar uma profundidade de 0,5 metros, né, vezes um fator de eficiência de 0,5. Então, através disso aqui, vocês verifiquem lá no vídeo que vocês vão determinar a lâmina bruta. Depois acrescentamos mais 10% e dividimos, né, pela evapotranspiração. Né? Aí definimos o turno de rega. Né? Mas o meu objetivo aqui é apenas mostrar, revisar a fórmula para vocês, que é capacidade de campo menos PMP dividido por 100 vezes a densidade aparente vezes o ponto vezes F. Eu quero então que vocês façam uma revisão desse assunto aqui, nesse sentido aqui desse vídeo, que na próxima semana eu vou lançar um questionário de cálculo para vocês, que vai constituir a nota da terceira unidade. Ok, meus caros? Então, boa tarde para vocês. Só lembrando aqui, essa lâmina bruta é a capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente dividido por 100. Às vezes, possa ser que já está dividido. Ao invés de dar 32%, já dá 0,32, que é o resultado da divisão por 100, ou 0,18. Né? A densidade aparente é dada em gramas centímetro cúbico e a profundidade em centímetros, né? 50 centímetros, vezes a eficiência. Aí no final você tem um valor dado em centímetro, aí você multiplica por 10, porque 1 centímetro tem 10 milímetros. Aí você vai ter a lâmina em milímetro. Né? Bota mais 10%, aí divide pela evapotranspiração do dia, 5 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, a que for fornecida. Aí você tem a lâmina bruta de irrigação e o turno de rega. Encontra-se o turno de rega. Então são esses os pontos da nossa revisão. Boa tarde para vocês.